Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Amanda e não, eu ainda não pensei em nenhuma introdução decente, então continuamos no básico. Paciência. De qualquer jeito, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a imaginação e como ela funciona, o que acontece no nosso cérebro, que processos acontecem que nós somos capazes de imaginar. Porque a imaginação é uma das coisas que nos torna humanos, que nos diferencia de outros animais. Nós temos a capacidade de pensar além, de imaginar cenários nunca vistos. E isso é uma capacidade muito incrível. Então, hoje eu vou explorar aqui um pouquinho o que a ciência diz e como a ciência explica a nossa capacidade de imaginar. É isso, eu espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Bom, gente, eu vou começar o vídeo definindo o que é imaginação de acordo com o dicionário e com o conceito de imaginação. Essa parte é mais chatinha, mas ela é necessária para dar para entender o vídeo inteiro. Bom, a imaginação, ela tem duas definições no dicionário. Ela pode ser faculdade que possui o espírito de representar imagens. 2. Faculdade de criar a partir da combinação de ideias, ou seja, criatividade. São as duas definições. Como eu já disse, a imaginação é própria do ser humano e então nenhuma outra espécie apresenta imaginação, não do jeito que o ser humano apresenta, né? Com as especificidades do ser humano. E a nossa imaginação acaba sendo a porta para tudo, porque ela é o jeito que a gente consegue pensar fora da caixa e criar coisas novas. Um cientista usa a imaginação dele quando ele está tentando achar uma solução para o problema e ele imagina todas as soluções possíveis até achar a solução real. Um inventor usa a imaginação. E é claro que a imaginação é usada, como comumente se imagina, nas artes, na dança, na música, no desenho e entre outros. Um exemplo de uso da imaginação que eu fui meio longe para imaginar esse negócio, muito longe, mas quando eu estava fazendo o roteiro do vídeo, eu pensei nisso e eu não pude deixar de usar. É no filme Rush, A Morte Ouve. Sim, é um filme de terror, se você conhece. Se você não conhece, eu recomendo, a não ser que você tenha muito medo. Aí é melhor não. Mas eu recomendo. A personagem principal, ela é uma escritora surda. E durante o filme, ela vai usando as capacidades que ela tem de criar cenários na cabeça dela para os livros, né? Para sair das situações de perigo, para se manter viva e para conseguir sobreviver. Porque ela consegue imaginar cada ação dela, o desfecho que cada ação dela teria, e ela consegue pensar se aquilo seria uma ação boa ou não. Então, por exemplo, se eu for para esse lado, tal coisa pode acontecer. Então, é melhor eu não fazer isso, é melhor eu fazer esse outro. Então, ela pensa em todos os finais possíveis e tenta escolher aquele que vai fazer com que ela consiga sobreviver. Eu achei bem interessante e apesar de ter sido algo bem longe, na verdade é um bom exemplo de um uso prático da imaginação. Mas tudo bem. Bom, mas como que a ciência explica isso? Como que a ciência explica o nosso cérebro conseguir manipular a realidade a ponto de pensar em coisas que não realmente aconteceram, que podem ou não podem acontecer? Como que a ciência explica isso? Bom, se imaginava até pouco tempo que a imaginação estava estritamente relacionada ao córtex visual. Mas num estudo recente feito na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, foi descoberto que a imaginação ativa 12 áreas diferentes do nosso cérebro. Pois é, 12 áreas diferentes. O estudo contou com 15 voluntários que foram pedidos para performar atividades de mantenimento ou construção ou desconstrução de imagens mentais
enquanto imagens de FRMN, que essa sigla significa imagens de ressonância magnética funcional, eram tiradas da cabeça deles. Do cérebro deles, desculpa, gente. Eu vou dar uma leve explicação no que é esse exame de ressonância magnética funcional e como ele funciona, simplesmente porque é interessante, porque eu acho que é importante para o vídeo. Se você quiser pular, o tempo vai aparecer aqui na tela. Se não, fica que é interessante. Bom, esse exame, como eu já falei, ele é um tipo de exame feito com o objetivo de analisar a atividade cerebral. E ele é baseado num conceito quântico, sim, de física quântica. Que o que acontece é, quando uma substância é exposta a um campo magnético, essa substância tende a adquirir uma tênue magnetização. Isso acontece porque os spins, abrindo parênteses aqui, spins se referem ao momento angular de uma partícula e é um número quântico. Eu posso fazer vídeos explicando física quântica, explicando melhor o conceito de spin, mas se eu fizer isso agora, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, de qualquer jeito, os spins nucleares, quando são expostos a um campo magnético, eles se alinham na direção desse campo magnético. Então, por exemplo, no caso da ressonância magnética, é emitida uma onda de rádio, que faz com que esses spins se alinhem com essa onda e fiquem em um estado excitado. Quando eles voltam ao estado normal, é emitida radiação eletromagnética. Nesse tipo de exame é usada uma onda de rádio porque ela não é prejudicial necessariamente à nossa saúde, como outras formas de radiação seriam. Esse exame, especificamente, ele é baseado no efeito BOLD, ou BOLD, que é Meu Deus, tá difícil. Oxygenation Level Dependent Effect, como fica a sigla em inglês. Esse é o efeito mais comum no qual esse tipo de exame é baseado. E ele se baseia no princípio de que a nossa ativação neural ela leva ao aumento do uso de ATP. Isso aumenta a demanda por glicose e oxigênio, o que aumenta o fluxo sanguíneo no nosso cérebro. Mas o que o fluxo sanguíneo tem a ver com imagem de ressonância magnética, mano? Então, a questão é que quando a gente está usando certas áreas do nosso cérebro, elas demandam mais oxigênio. Isso faz com que porque o que acontece? A oxihemoglobina, que é a molécula de hemoglobina carregada de oxigênio, quando é necessária, ela transfere o oxigênio, então vira desoxihemoglobina, a célula, né? A hemoglobina. E ambas têm propriedades magnéticas diferentes. E aí, o que acontece? Quando o nosso cérebro, partes do nosso cérebro estão sendo ativadas, elas necessitam de mais oxigênio. Isso causa alterações no nível de oxihemoglobina e desoxihemoglobina no nosso sangue. Porque primeiro ele vai usar o que tem de disponível ali, né? E essa percepção de que aumentou muito os níveis de desoxihemoglobina vai causar maior circulação, aumentando os níveis de oxihemoglobina. E essas alterações, elas podem ser captadas porque, como eu disse, elas têm propriedades magnéticas diferentes, a oxihemoglobina e a desoxihemoglobina. Então, o exame na ressonância magnética consegue captar isso. Então, você consegue ver quais partes do cérebro estão sendo mais ou menos ativadas com determinados processos. E esse tipo de exame é muito importante porque ele nos permite entender como certos processos funcionam. Só para fazer uma observação aqui, um OBS, né? Existe um leve atraso entre a obtenção da imagem e o que está realmente acontecendo no cérebro de alguns segundos, porque até ocorrer essa alteração entre a oxihemoglobina e desoxihemoglobina, até a ressonância captar e tudo isso acontecer, acabam tendo alguns segundos de atraso, mas nada que seja extremamente prejudicial e nada que não possa ser, digamos que,
calculado, sabendo que esse tratado existe. Bom, voltando para o experimento de Dartmouth. Foram desenvolvidas 100 imagens abstratas, que essas imagens poderiam se conectar em imagens 2 por 2, ou seja, 4 dessas 100 imagens se conectariam formando uma outra imagem. E assim, os participantes foram pedidos para ou manter uma imagem que já era dada, ou construir uma imagem a partir de algumas figuras apresentadas, ou desconstruir uma dessas imagens 2 por 2 das 4 originais. E então, no início de cada tentativa, o estímulo era apresentado rapidamente. Então, era dita a tarefa que cada participante deveria desempenhar, seguidos de 6 segundos, no qual o participante deveria desempenhar a tarefa mental, e ao final o resultado esperado era apresentado, junto com os 3 distrações similares, e o voluntário devia indicar qual que era certa. A dificuldade foi sendo ajustada durante o experimento para que ocorresse algo em torno de 2 respostas corretas a cada 3 atividades que deveriam ser feitas. Então foi feita uma análise geral, e essa análise deveria ver qual era a diferença entre as áreas responsáveis pelo mantenimento e as áreas responsáveis pelos processos de construção e desconstrução. Bom, no geral, foram acionadas 11 regiões de interesse nas áreas corticais e subcorticais do cérebro durante todo o processo, tanto de construção, desconstrução quanto mantenimento. E somente 2 áreas apresentaram maior ativação durante o processo de manter a imagem mentalmente do que na construção e desconstrução. Essas áreas foram o lombo. Você percebe que a pessoa está com fome? Quando ao invés de falar lobo, ela fala lombo. O lobo temporal medial e o córtex frontal medial. O lobo temporal ele tem como função a percepção auditiva e visual e a memória a curto para longo prazo. Além do mais, ele também tem papéis importantes na fala e compreensão da linguagem e compreensão de símbolos e leitura. Já o lobo temporal medial ele está associado a funções de memória e percepção visual. O córtex frontal medial ele é associado à área motora e associado a regiões receptoras de sinais e produtoras de memória. Depois eles tentaram descobrir se tinha alguma diferença entre os processos de construção e desconstrução, mas eles não acharam nenhuma diferença significativa na ativação das regiões cerebrais. Bom, também se sabe, e também se viu pelo experimento, que o córtex visual tem grande papel no processo, e então no total foram 12 regiões envolvidas no processo de imaginação ali. As áreas ativadas, eu vou explicar as áreas ativadas e vou dar um pouco de cada, vou explicar quais foram as áreas, explicar qual é a função dessas áreas, e aí vocês vão perceber que a nossa imaginação ela está muito relacionada também a processos de estímulos motores reais, de estímulos sensoriais reais, mas eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Bom, as áreas ativadas foram o lobo occipital, que fica no córtex visual, e ele está relacionado a processos de interpretação da visão, como distância, senso de profundidade, determinação de cor, percepção de movimento, reconhecimento facial, informação facial de uma maneira geral, um monte de coisa. O cerebelo também foi ativado e ele está relacionado a movimentos voluntários. Aprendizagem motora, equilíbrio e tônus muscular. A terceira área ativada foi o córtex parietal superior e ele está relacionado à interpretação de diversos estímulos de diversas áreas sensoriais do cérebro. A ideia dele é facilitar atividades que requerem múltiplas informações para serem realizadas.
E ele também está relacionado à atenção. Então, sabe aquelas atividades que você precisa ouvir, sentir, não sei o quê? Tem vários estímulos envolvidos, então o córtex parietal superior tem uma participação nessa atividade. Além de estar relacionado, obviamente, a processos no que prestar atenção, a nossa atenção. A quarta área ativada, né, a quarta área identificada foi o precuneus, que está relacionado à memória, integração de informação relacionada à percepção do meio e recuperação da nossa memória episódica. Para explicar, a memória episódica é a memória relacionada à capacidade de recuperar e reviver episódios do passado. O precuneus também se relaciona à resposta afetiva à dor. O lobo temporal inferior posterior, nome curto, graças a Deus, que está associado ao processamento de estímulo visual também e reconhecimento visual de objetos. E acredita-se que essa parte, esse lobo, esteja na fase final do sistema cortical visual ventral. Visual cortical ventral. Só uma explicação, o nosso processo de visão, eu também posso fazer um vídeo falando só sobre isso. Nunca acaba a ideia de vídeo, é incrível. Mas o nosso processo de visão, ele ativa, é um processo longo que vai ativando áreas diferentes do cérebro. Por isso que vocês vão ver várias áreas relacionadas à visão, mas a parte diferente do processo visual. Continuando. O tálamos também foi ativado e ele transmite sinais motores e sensoriais ao córtex cerebral. Ele está lá para transmitir esses sinais. Teve o córtex temporal medial, que eu já mencionei, o campo frontal do olho, que ele controla o movimento sacádico dos olhos, incrível, mano, dos olhos, que é aquele movimento rápido e meio intermitente, assim, dos olhos, que é muito útil para leitura. Então, eu não sei se vocês percebem que em algum momento, eu não sei se alguém já parou para perceber isso, parece que, porque eu acho que ninguém nunca ficou olhando muito de perto, ninguém lendo, mas, ou prestando atenção, focando muito em alguma coisa, que o olho faz movimentos meio rápidos, parece que tá tremendo até, que geram foco, por exemplo, em linhas e palavras. Também teve o córtex pré-frontal dorsolateral, que é responsável pelo funcionamento executivo do cérebro. Executivo tipo poder executivo, controle ali das funções. Então ele é associado ao controle de processos cognitivos, a memória de curto prazo, seletividade da atenção, então no que prestar atenção também está associado. É uma área bem importante. E a outra área ativada foi o campo ocular suplementar, que também é relacionado ao processo de movimentação dos olhos. A penúltima área ativada, se eu não me engano, foi o... Lembrando que eu não estou falando em ordem, eu só estou falando quais foram as áreas mesmo. O opérculo frontal, que está relacionado ao paladar e a interpretação dos estímulos gerados por ele, além de cheiros e outras interpretações, mas mais relacionado ao gosto e à comida também. Ele também é relacionado a alterações na percepção de prazer e gosto, né? Do que te dá prazer, o que não dá, o que é do seu gosto, o que não é. De estado interno, crenças e expectativas. Também é uma área importante, assim. A última ativada foi o córtex frontal medial, que eu também já mencionei aqui. Bom, então, é bem interessante, principalmente se você olhar a quantidade de áreas diferentes associadas à nossa imaginação, mas o que eu acho que é mais interessante de perceber é que uma grande parte das áreas associadas à imaginação são áreas associadas também à interpretação de estímulos reais do mundo. Vocês viram a quantidade de áreas relacionadas ao processo visual, ou a quantidade de áreas relacionadas a estímulos sensores. Então é bem interessante perceber isso, porque muitas vezes o nosso cérebro não diferencia a imaginação do real, entre aspas.
E isso é uma explicação interessante para isso. Por isso também que muitas vezes exercícios de visualização, quando você quer fazer alguma coisa, ajudam muito. Então você conseguir visualizar certa coisa, você fazendo certa coisa, às vezes te ajuda a treinar essa coisa. Inclusive, é uma técnica muito usada por atletas. E mesmo às vezes as coisas que a gente imagina, às vezes conseguem condicionar sentimentos nossos. Inclusive também está relacionado a isso. E é muito interessante ver como a nossa imaginação ela trabalha com o real. A gente precisa do real para conseguir imaginar, a gente precisa daquilo que está em torno da gente e dos conhecimentos que a gente tem. Por isso que é muito difícil de imaginar algo que esteja completamente fora de qualquer coisa que você já tenha visto como uma cor nova. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.